Este é só o começo. Hoje em dia é inegável que grande parte da movimentação política acontece através da internet. E eu queria entender um pouco da tua visão a respeito da campanha política, da pré-candidatura e a movimentação na internet em relação ao Partido Missão, que é um partido que, a princípio, é relativamente novo, né? E está aí se consolidando agora na política brasileira. Olha, essa é uma pergunta que me traz um desafio muito grande, né? Porque, veja, dentro do campo da direita, vou falar dentro do antipetismo, nós não somos majoritários. O bolsonarismo é uma força política maior, ainda em redes. Agora, como nós somos mais organizados, até juntando essa pergunta com a pergunta anterior, a gente consegue ser proporcionalmente mais forte do que eles, mesmo sendo menores. Então, saiu uma pesquisa agora que o meu engajamento em redes sociais, dentre todos os pré-candidatos, é 5 vezes maior, em termos proporcionais, que o do Flávio Bolsonaro, que é muito maior do que eu. Em termos de militância em redes sociais, a gente está mais organizado, a gente produz conteúdos de maneira mais coesa, e a nossa militância consegue fazer um barulho desproporcionalmente maior. É uma mistura de engajamento na tese, tem um pouco de elemento de personalidade, por mais que eu não me ache a pessoa mais carismática do mundo, e tem um elemento de propor ideias e soluções para o Brasil que não estão sendo propostas para o nosso campo político. Então é muito excitante fazer parte do nosso grupo político. A pessoa está discutindo vários temas que os outros elementos do nosso campo da direita, ou mesmo da esquerda, não estão discutindo. Essa questão federativa que eu falei aqui no começo da entrevista, sobre como lidar com um país que tem Nordeste e Santa Catarina ao mesmo tempo. Como lidar com essas contradições? Como criar uma solução? A gente está propondo isso sem medo de perder voto. Eu vou no Maranhão e falo a mesma coisa. Eu vou na rádio no Ceará, vou falar a mesma coisa que eu estou falando aqui com vocês, porque é um problema que existe e ninguém fala. Literalmente, vamos discutir esse problema. E ao propor isso, a gente cria uma de base política com gente mais intelectualmente curiosa. E, na verdade, quando você atrai as pessoas mais intelectualmente curiosas, você atrai as melhores pessoas. E aí as pessoas têm uma capacidade de convencimento maior. Renan Santos está conosco, pré-candidato à presidência pelo Partido Missão. A gente vai fazer uma pausa daqui a pouquinho, e aí não quero atrasar a tua agenda também, mas até um pouquinho às 9 está bem tranquilo, né, Renan? Estou tranquilo, estou à disposição de vocês, está bem legal a entrevista. Então vamos lá. Mas assim, só para a gente fechar esse bloco, você, claro, que surge mais à direita nesse espectro político aqui no Brasil, né? Você tem as suas críticas, diz que o PT é o adversário natural, certo? Então você tem críticas à esquerda, críticas ao governo Lula, mas você também tem críticas a Bolsonaro, ou a família Bolsonaro, digamos assim, que é quem hoje está assim mais à frente da direita, né? Como que você é um cara de direita e critica o Bolsonaro? Já devem ter te perguntado isso. Assim, porque eu fico... Eu já vira e mexe, eu recebo essas perguntas. E as pessoas acham que você defender um campo político significa defender uma pessoa. Veja, ser de direita significa defender um conjunto de princípios, valores, propostas, uma agenda, e não defender a pessoa A, B ou C. É que essa coisa de direita e esquerda no Brasil é uma coisa que pegou para valer nos últimos 15 anos, né? As pessoas começaram a se identificar nesses termos. Antigamente não havia isso porque a direita tinha sido meio que suprimida, o termo direita do debate público. Em 2014 o Aécio precisava ter um discurso mais à direita para ganhar da Dilma, e ele falou a famosa frase: não me empurre para a direita que eu não vou. Né? E foi uma das razões pela qual ele perdeu. Ele não conseguiu criar uma campanha de massa em 14, mesmo com a Lava Jato já pegando a Dilma naquele período. Então, onde eu quero chegar com isso? Que as pessoas estão aprendendo ainda essa questão da cultura política. Para muita gente, ser de direita é ser Bolsonaro. Eu não acho o Bolsonaro um bom líder. Eu não acho o Bolsonaro uma pessoa que estava preparada quando chegou à presidência da República. Eu acho que ele falhou nisso. E ele cativou muitas pessoas, e muita gente acreditou nele como essa liderança. E perdeu. Não estou falando só perda, ele teve uma derrota eleitoral pro Lula. Ele perdeu o embate que ele tinha, o suposto embate que ele tinha com o sistema. Ele também tinha vícios de origem, especialmente com o filho dele, Flávio. E todas as vitórias que a direita nascente no Brasil obteve na década passada, a prisão do Lula, as vitórias obtidas com a Operação Lava Jato, as próprias reformas que passaram, elas foram ou derrubadas ou mitigadas no governo do Bolsonaro. Então o bolsonarismo tem que fazer, vamos dizer, uma leitura crítica daquele período, se quiser continuar, vamos dizer, dentro do debate público de maneira honesta, e falar onde eles erraram, mas eles nunca assumem os próprios erros. Pelo contrário, é sempre culpa do outro. Não, fui sabotado por isso. Não, olha só, houve erros estratégicos muito grandes ali. E tem um outro problema, que é o bolsonarismo é hegemonista. Então, se você faz uma crítica dentro da direita para o Bolsonaro, você vai ser cancelado. Muita gente aqui, de Chapecó, inclusive, foi cancelado, foi atacado porque não quis aceitar que o Carlos Bolsonaro tem que ser o candidato para Santa Catarina.
E foi atacado. E você não pode dar um pio. Não, tem que vir o Carlos Bolsonaro, que é um vereador horrível lá do Rio de Janeiro. O que você acha dessa vinda aí do Eu acho um absurdo. Carlos, mas antes já veio outro filho mais novo? Sim, o Jair Renan. Aham. Assim, na verdade, vocês já estão Que é importando. vereador em Balneário. Vocês estão importando cariocas do bolsonarismo para administrar aqui faz tempo, né? Um vai ser candidato a deputado e o outro Eu acho que o próprio Senado. Jorge Saif, ele é carioca também. Então, tá bom, né? Vocês vão se cariocando aí, depois não reclamem quando pintar uma favela. Já tá pintando em Floripa, aliás, né? A real. Mas é aquela coisa de querer ser dono. É óbvio que é. Eu mando e o que eu falar é lei? É óbvio que é. Óbvio que é, porque é o seguinte, o Carlos Bolsonaro... o Carlos Bolsonaro gosta de ficar aqui. A família Bolsonaro gosta, tem muito eleitor. Eu até te interrompi, você disse que ele foi um vereador? Hã? Você disse que ele foi Ele foi um vereador ruim no Rio de Janeiro. Ruim. Trabalha pouco no Rio de Janeiro. Fazia nada lá. A função dele era cuidar das redes sociais do pai dele. Era isso, porque você viu o gabinete dele. Pois bem, ele tá vindo pra cá, quer ser senador da República, não sabe explicar o porquê quer ser senador da República, além do motivo de que ele quer ser senador e acha que é fácil ganhar aqui. E aí, cara, assim, eu não sou do grupo bolsonarista. Agora, eles não defendem, né, que existem as lideranças locais que foram leais a eles e tal. Por que eles têm que meter o Carlos enxertado aqui na política? E por que os catarinenses têm que aceitar? Por que o Carlos, se ele é um cara corajoso e quer defender o legado do pai, ele não foi concorrer em, sei lá, na Bahia? Vai para um estado mais difícil, já que ele tem o nome Bolsonaro, e vai, então, arrancar espaço da esquerda, que é o adversário, o suposto adversário natural deles, em outro lugar. Mas não, ele quer vida mansa, quer ganhar aqui. Eu acho isso desrespeitoso. E eu acho que obrigar os outros a aceitarem o que a família quer, senão você vira comunista, é o que eles fazem desde que eles começaram como grupo político. E aí, cara, eu não consigo ver nenhuma vantagem nisso. Eu não consegui ver, para aquilo que a gente chama de campo da direita, vamos dizer, um crescimento em termos de qualidade baseado nas decisões que a família Bolsonaro toma. Então, eu não sou bolsonarista, nem pretendo ser, e eu acho que eles, infelizmente, estão atrapalhando uma luta que podia estar mais avançada. Porque eles não são o alfa e o ômega do nosso campo. A gente não tem que ficar dependendo da vontade deles para fazer qualquer coisa. Tem outros nomes, claro, aí colocados nessa disputa para o Senado, né? A própria Carol Detoni, que tem a sua expressão até nacional devido ao trabalho. Não sei se você faz avaliação de... Você falou aqui da família Bolsonaro, principalmente do Carlos, né? Tem o Esperidião Amin, tradicional político aí de Santa Catarina. Assim, o Esperidião eu conheci muito tempo atrás, no período do impeachment da Dilma. A Carol, ela, no comecinho do MBL, ela chegou a organizar manifestações com a gente aqui no impeachment da Dilma, mas depois não tivemos mais contato. Ali surgiu, né? Sim. Ela e a Daniela Rainer. É verdade. E aí, mas aí ela se juntou ao bolsonarismo e tá ali, então a gente seguiu caminhos completamente diferentes, porque a gente sempre foi de direita, mas não bolsonarista. O que eu acho é o seguinte, a questão aqui é uma questão, a meu ver, de prioridades. Eu tenho uma discordância sobre a direita catarinense, sobre o que deve ser o foco da direita catarinense. Eu acho que vocês são expropriados aqui. Vocês pagam muitos impostos, o governo brasileiro não olha para vocês como cidadãos brasileiros, tirando o momento em que o imposto de renda vai com a Receita Federal para taxar vocês. Vocês não aparecem na abertura da Copa do Mundo, vocês não apareceram na abertura das Olimpíadas, vocês não são retratados na mídia oficial brasileira. Se eu for procurar ali as coisas da Embratur, né, da Empresa Brasileira de Turismo, eu não vou ver nenhuma referência a vocês. Vocês existem apenas nominalmente como um instrumento de arrecadação, mas nunca como brasileiros de fato. E quando vocês vão se posicionar politicamente no debate público, vocês são chamados de nazistas. Essa é a real. Falando em bom português, é a forma como um catarinense é tratado. E tem uma questão de pacto federativo nisso. Porque estados pouco produtivos vivem de arrancar o dinheiro dos estados mais produtivos. E aqui, hoje, Santa Catarina é um dos estados mais produtivos do Brasil. E vocês não podem ter voz, vocês não podem ter opinião. Vocês têm que aceitar tudo que vem. E nesse jogo não está ficando bom e não está valendo a pena. Então, se não está valendo a pena, a gente tem que rediscutir o Pacto Federativo. E eu acho que todas as lideranças políticas brasileiras do Centro-Sul e das regiões hoje que são mais produtivas têm que discutir o seguinte tema: como fazer os municípios, os estados que estão basicamente sugando o dinheiro dos estados produtivos, como fazer eles gerarem arrecadação própria, como aumentar a atividade econômica, como aumentar o IDH. Tem um problema que está acontecendo aqui em Santa Catarina, que também a direita local não está falando, que é migração. Migração e imigração. Eu não sou contra a existência de migração interna ou imigração. Só que quando mal feita, quando não há controle, você gera favelização, você gera queda na qualidade de vida das pessoas. Eu sou de São Paulo. São Paulo teve uma migração interna desenfreada. Você gerou favelas na casa das milhões de pessoas, que até agora não foi resolvido. A qualidade de vida das pessoas cai, surge o crime organizado ocupando isso. Você não tem qualidade de vida nem para o migrante, nem para a pessoa que morava lá. E é uma discussão em Santa Catarina se quer ter esse mesmo destino.
E eu não acho bom nem pra pessoa do Maranhão, por exemplo, que migra pra cá, pra pessoa do Pará que migra pra cá, ela viver numa condição pior, longe dos familiares dela, comendo uma comida diferente, assim como o morador local também tem que ter uma posição nessa discussão. E essas discussões não são trazidas. E quando a gente não traz essas discussões sobre qualidade de vida e sobre o papel do Estado, e fica só discutindo assim, o deputado federal de Santa Catarina ele vai combater o comunismo, ou umas coisas meio etéreas, eu acho que vocês saem perdendo. Porque vocês não discutem o que precisa ser discutido, vocês não se protegem. Como o Renan, né, o pré-candidato, pretende lidar com a pressão atual da política brasileira, considerando que o capital político de Lula e do representante de Bolsonaro é muito grande, ainda mais com o uso da população como militância? Trata-se de uma militância intensa, em parte por serem encantadores, o que acaba levando muitas pessoas a se tornarem cegas por eles. Quem está conosco aqui é o Renan Santos, que é pré-candidato à presidência da República pelo Partido Missão. Olha, trabalhando e construindo base política e militância e não tendo medo de falar o que a gente fala. As pessoas na política, elas têm sempre recuado diante da força maior. Por exemplo, o Lula, ele é hegemônico na esquerda. Todo mundo na esquerda tenta botar a cabeça para fora, vem a porrada de cima. Basta ver o que fizeram com o Ciro Gomes. Basta ver o que fizeram com a Marina Silva. Toda vez que pinta uma alternativa à esquerda, toma porrada. E na direita, toda vez que há uma alternativa ao Bolsonaro, toma porrada ou se submete. Por exemplo, pega a pré-candidatura do Caiado. A primeira coisa que o Caiado, se colocando como pré-candidato a presidente, fez, e era um sonho, eu já conversei com ele algumas vezes, era um sonho dele ser candidato à presidência da República. O que você vai fazer no primeiro dia? Vou anistiar. Pô, deixa eu entender um negócio. Você vai administrar um país como o Brasil, o teu primeiro ato como presidente da República é atender a um desejo do Bolsonaro. Você precisa ser tão capacho do Bolsonaro assim? Sabe? Então, o bolsonarismo acaba gerando os capachos. O PT também tem. O PSOL virou um partido de capacho deles. Eu não serei capacho de ninguém. E eu acho que nós temos problemas tão grandes que se você quiser resolver, você vai ter que ter coragem para enfrentar todo tipo de problema. E aí o lulismo e o bolsonarismo são só uma parte desses problemas. Mas assim, Renan, Missão, Partido Missão, número 14, e é um partido recente. Né? Novo. Você hoje está na presidência da sigla e você é o pré-candidato à presidência da República. Nos estados, vamos citar aqui Santa Catarina. Você me falou aqui no intervalo que é chapa cheia com os candidatos a deputado. E teremos, então, também uma Missão na disputa pelo governo? Sim, a gente está com o candidato Marcelo, o Marcelo Brigadeiro, ele já está pontuando, numa das pesquisadas ele apareceu com 5,7%, e ele se colocou como pré-candidato agora em fevereiro. Então, tudo para nós vem sendo muito recente, é como se o partido ficou pronto em novembro do ano passado, eu comecei a pontuar nas pesquisas logo em seguida, e na própria pesquisa Atlas, na pesquisa que eles fizeram sobre predileção de siglas partidárias, a gente apareceu em quarto. PT, PL em primeiro disputando, e aí vem PSOL e Partido Missão, Missão em quarto. Ou seja, tudo muito novo, a gente cresceu muito rapidamente e a gente vem ocupando um espaço de eleitorado rápido. Então, é uma questão de a gente se organizar, a gente não tem o dinheiro que os outros dispõem. Do ponto de vista organizacional, ainda a gente está se estruturando. Então, é tudo muito novo, mas há claramente uma demanda dentro da sociedade brasileira pelo tipo de discurso que a gente faz. Mas assim, seriam candidaturas chapa pura mesmo? Sim. Sim, até porque, eu vou trocar. Ou tem algum partido hoje que está assim mais alinhado e que vocês poderiam compor? Ou é difícil? Eu acho que hoje, a questão, como o nosso partido é muito, muito novo, e a maior parte dos partidos no Brasil sequer achavam que a gente ia conseguir passar pelo julgamento no TSE, todo mundo ficou desprezando o que a gente estava fazendo. Então, a gente virou o ano, o Renan é pré-candidato, ele vai ter 0,1%. O talvez futuro senador por Santa Catarina, Carlos Bolsonaro, dizia a boca miúda, não, esse cara não vai aparecer nunca com 1%. Aí eu comecei 0, 1, 2, 3, vai subindo, e aí eles começam a ficar meio, né, o que está acontecendo aí? Então, a política vai se adaptar agora a isso, e já há em alguns lugares, vamos dizer, partidos que estão vindo conversar, ainda meio confusos, mas estão vindo conversar. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal O Futuro dos Cortes. Te vejo no próximo vídeo.